Vamos lá, a União Europeia concordou nesta sexta-feira em financiar um empréstimo de 90 bilhões de euros para apoiar a Ucrânia em sua guerra contra a invasão russa. Acompanhe. Após semanas de discussão, a União Europeia desistiu de usar reservas russas congeladas na Bélgica para lastrear o empréstimo de 90 bilhões de euros a Kiev. O dinheiro virá de fundos europeus já existentes e resolve o problema mais imediato do governo de Volodymyr Zelensky, que precisa de 136 bilhões de euros para fechar as contas. It is good that the European Council has committed itself last time that we will close the financing gap of Ukraine. A solução foi uma derrota para líderes como o premier alemão, Friedrich Merz, que fez campanha para dar o que chamou de sinal claro a Vladimir Putin. O polonês Donald Tusk chegou a dizer que a Europa tinha uma escolha entre dinheiro hoje ou sangue amanhã. O esquema havia sido proposto na semana passada e mirava metade dos 180 bilhões de euros que o Banco Central Russo tem na agência de depósitos belga Euroclear. Com as sanções decorrentes da guerra, o acesso aos ativos foi congelado, mas eles seguem sendo russos. Pela proposta, Kiev só devolveria o empréstimo quando a Rússia lhe pagasse reparações pelos danos de guerra. A Bélgica liderou a resistência ao acerto, temendo questionamentos legais já prometidos por Moscou, além de apontar falhas no plano. O principal problema era a premissa de que a Rússia teria de perder a guerra ou concordar em pagar reparações. Nesta sexta-feira, Putin voltou a dizer que a paz na Ucrânia depende dos apoiadores ocidentais de Kiev aceitarem seus termos, que incluem a cessão territorial e a neutralidade militar no país vizinho. Целиком и полностью, мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов, так скажем, прежде всего главарей киевского режима и их, в данном случае, прежде всего, европейских спонсоров. Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами. Vitélio, esse empréstimo fortalece a posição da Ucrânia perante a Rússia e os Estados Unidos? Caio, fortalece sim. Só para quem nos entende, quem nos assiste entender esse aspecto, no direito internacional, quando um país agride o outro, é consenso o aresto, o confisco de bens internacionais para o pagamento, para as compensações de guerra. O que acontece é que isso geralmente é decretado por um tribunal, como a Corte Internacional de Justiça, é decidido por um tribunal internacional ou pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, não seria o momento de confiscar esse dinheiro da Rússia. E é isso que os europeus deliberaram. A Euroclear é um banco, é uma espécie de banco que faz custódia de títulos internacionais de governos, e a Bélgica temia que a Euroclear ficasse em má situação, perdesse a credibilidade, porque ainda não existe uma sentença ou uma decisão final sobre essa guerra. Agora veja como foi feita essa negociação. A Europa está emprestando 90 bilhões de euros para a Ucrânia, é equivalente a 105 bilhões de dólares, e a Ucrânia só pagará isso de volta para a Europa quando a Rússia pagar a Ucrânia. Ou seja, são usadas como garantias as reservas internacionais da Rússia congeladas nesse momento em países europeus, sobretudo na Bélgica, e a Ucrânia fica livre de pagar, e a Europa também, caso não receba pagamento de nenhum lado, ainda tem essas reservas congeladas, Caio. Lorival, hoje estudando e lendo sobre essa negociação toda na União Europeia, o Vitélio já trata um pouco disso, me chamaram a atenção dois pontos. Primeiro, o valor ideal, ou inicial, era 210, e ele caiu para menos da metade, né? 210 bi, foi para 93. E segundo, as dificuldades ali dos países, principalmente a Hungria, a gente sabe por motivos óbvios, mas República Tcheca e Eslováquia, ali não foi assim, parece que não foi com tanta convicção. Mas me corrige se eu estiver errado, que não é a minha área de especialização. Bom, a maior resistência aí partiu da Bélgica, como o Vitélio estava explicando, porque ela teme que isso, na justiça, essa decisão seja contestada e ela tenha de pagar esse dinheiro para a Rússia, né? E agora, também, você tem razão, geopoliticamente falando,
a Eslováquia e a Hungria são parceiros, né, da Rússia, né, são governos alinhados com o Kremlin e resistem a essas decisões também e tal, o tempo inteiro. E as decisões da União Europeia, bom, nesse caso a Comissão Europeia vota, né, essas decisões não é necessariamente por consenso, mas a resistência da Bélgica foi decisiva. Agora, esse dinheiro a garantia final desse dinheiro é da Europa, se a Europa não conseguir derrotar a Rússia. No fundo é isso, porque os países derrotados, eles pagam a reparação de guerra, são obrigados a pagar, né, sob pena de a guerra continuar, né? Então é um incentivo financeiro para a Europa ajudar a Ucrânia a derrotar a Rússia. E 90 bilhões, 105 bilhões de dólares, é quase, em 2 anos, é quase o que os Estados Unidos deram para a Ucrânia em 3 anos, durante o governo Biden. Foram 118 bilhões. O Trump fala 150 bilhões, mas esse dinheiro saiu da cachola dele, da cabeça dele. São 118. Então, é bastante dinheiro, né? E vai dar uma ajuda substancial para a Ucrânia, inclusive comprar armas americanas, o que também pode servir para suavizar um pouco a hostilidade do Trump à Ucrânia. Agora, continua havendo o problema central hoje, não é a Rússia, é o desejo do Trump de parar essa guerra para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Esse é o maior problema da Ucrânia hoje e da Europa. Porque daí para de qualquer jeito, né? E um jeito que não seja positivo para os invadidos, né? E ele tem a inteligência militar que é crucial para a Ucrânia. O Vitélio, o Marco Rubio hoje coloca questionado ali sobre essa ajuda, ele solta uma frase assim, que o impacto desse empréstimo na resolução da guerra pode ser que sim, pode se resolver em alguns dias, pode se resolver nesse mês e pode se resolver em alguns meses. Não me parece uma resposta muito otimista, nem também com convicção. O quanto, na sua perspectiva, esse acordo, esse empréstimo destrava ou não destrava nada desse entrave para o acordo da guerra da Ucrânia? Bom, esse é o mesmo Marco Rubio que fez declarações antes de se tornar secretário de Estado dos Estados Unidos, que diziam que não pode haver uma paz a qualquer preço na Ucrânia, porque isso seria a repetição de 1938, quando se entregou territórios da Tchecoslováquia para o Hitler, e depois ele avançou sobre a Polônia e dividiu o leste europeu com o Stalin. Então, o Marco Rubio tem sido muito criticado, inclusive dentro e fora dos Estados Unidos, por ter mudado completamente de visão de mundo, ao que parece, depois que se tornou secretário de Estado. Na verdade, esses 90 bilhões de euros, ou 105 bilhões de dólares, são fundamentais para manter as contas da Ucrânia, para a folha de pagamento, para manter o governo funcionando. Parte desse recurso pode sim ser utilizado para mais aquisição de armas, mas também há garantia de que a Europa continuará fornecendo armas para a Ucrânia, porque a Europa aprendeu com as lições da Segunda Guerra e tem certeza que o Putin não vai parar onde ele está nesse momento na Ucrânia. Se o Putin fosse parar, Caio, teria parado em 2014, na Crimeia, que é um território estratégico para controle do Mar Negro. Não parou lá, nem em Donetsk e Luhansk, que tem guerra civil desde 2014, instigada pela Rússia com armamento e financiamento russo, e nada indica que irá parar se conseguir mais território nesse momento. A Rússia não precisa de território. A Rússia não precisa dessa faixa que agora ocupa na Ucrânia. A intenção da Rússia nunca foi essa faixa de território, sempre foi toda a soberania da Ucrânia. E nunca foi apenas sobre a Ucrânia, sempre foi sobre a segurança de toda a Europa, Caio. Lorival, e como que a Rússia acaba olhando esse movimento? Como mais uma prova, né, de que a Europa conspira contra a segurança da Rússia. E a Rússia, é interessante, isso vem da cultura da KGB, né, da qual o Putin é um filhote, né, o serviço de espionagem soviético, sempre busca um discurso de legalidade.
Isso na KGB era muito forte e continua na FSB, que é a sucessora da KGB, da qual o Putin foi diretor-geral, que é assim, não, nós só fazemos só o que a lei permite. E se a lei não permitir, a gente muda a lei, mas a gente continua na legalidade. Por isso que o Putin controla a Duma, o parlamento russo. Tem o que se chama de carimbador, né? Em inglês se chama de rubber stamper, né? Então, é mais uma forma também de Putin dizer, tá vendo? Eles estão violando a lei, né? Estão tentando roubar o meu dinheiro, o dinheiro russo e tal, mas a Europa não deu esse passo, pelo menos de forma clara. O Putin hoje ele tem um grande aliado, que é o Trump, né? Então, ele trabalha muito tudo que ele diz, tudo que ele faz pensando no Trump. A ponto de o Trump, as informações que o Trump recebe sobre o campo de batalha vêm da Rússia. Embora ele tenha inteligência militar que pudesse dizer para ele o que está realmente acontecendo, ele repete as coisas que a Rússia diz, as versões da Rússia que muitas vezes são falsas. Por exemplo, isso aconteceu essa semana em relação a Kupiansk. A Ucrânia estava recuperando o território de Kupiansk, que é uma cidade no leste da Ucrânia. O Putin disse que não, que era falsa a imagem do Zelensky em Kupiansk, e aí o Trump repetiu isso. Mas era verdadeira, isso é só propaganda russa. Sim. Bom, Vitério, eu tenho 1 minuto, eu queria te colocar o quanto que esses recursos aliviam a situação interna do Zelensky, né? Porque o Zelensky ano passado teve que aumentar imposto justamente para financiar a guerra. Do ponto de vista de política interna, é um alívio também? Sim, a Ucrânia sem essa ajuda externa não conseguiria resistir a essa guerra. A Ucrânia está lutando com a segunda maior potência militar do mundo. O que chama atenção é que a Rússia também recebe ajuda externa, recebe ajuda da Coreia do Norte, do Irã, recebe ajuda indireta da China e da Índia. Então, a questão é, sim, o Zelensky precisa do dinheiro, nós sabemos disso desde o início, precisa também do armamento. Agora, o que está muito claro é que essa guerra não é apenas sobre a Ucrânia. O próprio Zelensky ofereceu, olha, a gente não vai entrar na OTAN, isso já estava claro, a Ucrânia não poderia ingressar na OTAN quando a guerra recomeçou em 2022, porque estava em guerra, a OTAN não pode aceitar países em guerra, tinha uma guerra civil no Donbass. Então o Zelensky, ele mesmo já disse, olha, eu saio do governo, é só ter garantias de segurança de que a Rússia não continuará invadindo a Ucrânia, que esse país vai continuar existindo. Ele se ofereceu para convocar eleições em 90 dias. A questão, portanto, não é apenas sobre a Ucrânia, a sustentação do Zelensky no poder. A questão é sobre a segurança de toda a Europa, e com a segurança da Europa nós temos uma perspectiva de evitar uma terceira guerra mundial, Caio.